Meus irmãos, podem tomar os seus lugares, por gentileza? Obrigado. Gostaria de, antes de ler o texto da Palavra de Deus para a pregação dessa manhã, de pedir as orações dos irmãos pela família da nossa irmã Camila Galdino. Ela perdeu seu tio na noite de ontem e comunicou-me nessa manhã. Ele já vinha lutando com relação à saúde. Então peço que os irmãos lembrem de orar pela família da irmã Camila Galdino, para que Deus esteja consolando e abençoando o coração de todos eles. Eu quero convidá-los à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, do verso 17 ao verso 38. Atos 20, de 17 a 38. A palavra do Senhor nos diz assim: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. E o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Nós chegamos, meus irmãos, nessa manhã ao episódio de O Peregrino, no capítulo 17, em que Cristão e Esperança chegam às chamadas Montanhas Deleitáveis. A narrativa diz que esse lugar é um lugar de belezas naturais, com jardins, pomares, vinhedos, fontes de água, tudo ali colocado para saciarem a fome e a sede dos peregrinos, enquanto estão a caminho da cidade celestial. É também um lugar de descanso para os cansados, aqueles períodos de paz e contentamento, de consolação, que os crentes firmes em Cristo experimentam com certa frequência. O lugar é habitado por 4 pastores e muitas ovelhas. E a tarefa desses pastores é partilhar com os peregrinos todas as coisas boas que existem ali, além de adverti-los dos perigos futuros da viagem. Os seus nomes são conhecimento, experiência
vigilância e sinceridade. E cada um desses nomes revela dons essenciais para o exercício do ministério pastoral. São virtudes que devem ser encontradas naqueles que, pela vontade divina e também pela confirmação da congregação, devem cuidar da igreja de Deus neste mundo. A narrativa diz que, ao caminharem pelas montanhas, os pastores mostram aos peregrinos belas paisagens em todas as direções. Eles, contudo, chamam a atenção para duas montanhas que representam grande perigo a todos os peregrinos. A primeira delas se chama erro e representa toda doutrina que se opõe à humildade, ao arrependimento, à fé, à esperança, ao amor, à adoração e à obediência. A segunda, representando o perigo de se abandonar os caminhos previamente estabelecidos por Deus, se chama cautela. O episódio narrado neste capítulo 17 de O Peregrino aponta, meus irmãos, para certos deveres de todos os ministros do Evangelho. Conforme o ensino da palavra de Deus, há sérias responsabilidades delegadas por Deus aos pastores das igrejas locais. Eles não devem buscar os seus próprios interesses, mas os interesses do povo de Deus, conforme a vontade revelada pelo Senhor em sua palavra. É trabalho dos pastores criar as condições para que os salvos em Cristo, colocados por Deus sob os seus cuidados, sejam capazes de enxergar o caminho e colocar os pés em lugares devidos. O texto, meus irmãos, lido de Atos capítulo 20, do verso 17 ao 38, narra uma experiência de despedida do apóstolo Paulo. Ele havia servido a igreja de Éfeso por um período de 3 anos, pregando o evangelho do reino de Deus dia e noite, tanto a judeus quanto a gentios, de maneira pública ou privada. Enquanto a comitiva estava atravessando o mar Egeu, no Mediterrâneo, ele e os seus companheiros de ministério passaram por algumas cidades e por algumas ilhas, até chegarem a Mileto. Mileto era uma grande e importante cidade naquele contexto, atualmente localizada nos recortes geográficos da Turquia. E de Mileto, o apóstolo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que ficava localizada ali a aproximadamente 50 quilômetros de onde eles estavam. O tom das palavras de despedida do apóstolo provocou grande comoção àqueles irmãos, como nós lemos, pois essa seria a última vez que o veriam, visto que o Espírito Santo havia revelado a Paulo coisas que em breve lhe aconteceriam em Jerusalém. E aquele encontro, portanto, era uma oportunidade para advertir e encorajar os líderes da igreja a cumprirem os seus deveres pastorais sobre o rebanho ou junto ao rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designara bispos. Diante dos desafios iminentes, deveriam ser ou estar precavidos e também alertas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas bem importantes e interessantes às quais o apóstolo Paulo se refere. Observe que ele chama os líderes de Éfeso de presbíteros. Verso 17 do capítulo diz: Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Deus. Ele manda chamar. E uma vez que esses presbíteros estão agora reunidos e falando a eles, ele mesmo afirmou que o Espírito Santo os designara bispos, ou seja, falando aos presbíteros, ele agora diz que o Espírito Santo havia designado cada presbítero ao papel de bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Isso é muito significativo. O apóstolo Paulo faz uso de 3 termos, presbítero, bispo e pastor, para se referir às mesmas pessoas. Ele manda chamar os presbíteros, e ao falar aos presbíteros, ele diz que o Espírito Santo os designara bispos para pastorearem a igreja de Deus.
Portanto, termos que se referem ao encargo de cuidar da igreja de Deus. Aqueles homens eram, ao mesmo tempo, e ainda são, presbíteros, bispos e pastores do rebanho de Deus. Este é o ensino claro de Atos capítulo 20. Esse ministério, meus irmãos, evangélico de presbítero, bispo, pastor, foi estabelecido por Deus para o benefício da igreja de Jesus, desde que seja, obviamente, cumprido de acordo com as determinações da palavra de Deus. Esse ministério pastoral, como eu vou chamar daqui por diante, não é uma tarefa técnica que pode ser aprendida, por exemplo, numa escola superior de teologia. Com isso eu não estou invalidando os estudos teológicos. Eles têm a sua importância. De fato, eles oferecem conhecimento sobre certas coisas necessárias ao trabalho de um pastor. Mas seminários não fazem pastores. A questão é que o ministério pastoral não lida apenas com questões naturais e terrenas, como se o trabalho pudesse ser realizado pelo uso daquilo que é oferecido mediante propostas científicas, por exemplo, da oratória para o sermão, ou mesmo da psicologia para o aconselhamento. O fronte do ministério pastoral lida com coisas sobrenaturais, com coisas espirituais, com coisas eternas, que exigem do pastor, ou que exigem dos pastores, discernimento espiritual. E, meus irmãos, a não ser que o Espírito Santo chame, e a não ser que o Espírito Santo capacite os pastores, eles jamais terão êxito na tarefa de cuidar do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é possível a qualquer ser humano. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro em suas palavras aos presbíteros da igreja em Éfeso. Ele estabeleceu inclusive o pré-requisito fundamental a todos os que desejam e também se apresentam para o ministério pastoral. Essa pessoa precisa ter sido designada pelo Espírito Santo para cumprir este ofício. O verso 28 diz isso claramente. E, meus irmãos, uma das maneiras mais apropriadas dessa certeza de ter sido designado pelo Espírito Santo está na clareza desse chamado, tanto no coração do aspirante ao ministério. É preciso haver uma clareza no coração daquele que é chamado, ele precisa ter uma convicção dada por Deus no seu chamado, mas isso não é suficiente. Ele precisa de uma igreja que reconheça este chamado. A igreja onde este vocacionado serve. A igreja tem um papel fundamental. Não basta ao indivíduo dizer, eu tenho um chamado. A igreja precisa reconhecer o chamado, mediante aquilo que já tem sido realizado no contexto da igreja. E não aquilo que será realizado, mas aquilo que já tem sido realizado por esse indivíduo no contexto da igreja. Essa vocação, portanto, precisa ter as duas asas de um pássaro. O indivíduo tem que ter o chamado, mas não é suficiente. É preciso uma igreja que reconheça esse chamado pastoral. E por que ter essas duas asas, meus irmãos, é importante? Porque nas palavras de Paulo, aqueles que desejam e se apresentam para o ministério pastoral terão que pastorear a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Você consegue perceber a gravidade dessas palavras? Que os pastores são chamados por Deus para cuidar da igreja dele, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Meus irmãos, não é pouca coisa que pesa, portanto, sobre os ombros
dos pastores. Eles são designados pelo Espírito Santo e pela confirmação da igreja para cuidar de algo que não lhe pertence. O ministério, portanto, não é lugar para aventuras, nem para travessuras. Deus comprou a igreja com o seu sangue. E, meus irmãos, a fim de que aqueles irmãos aos quais Paulo se dirigiu cumprissem devidamente o ministério que lhes havia sido confiado por Deus, Paulo ressaltou 2 deveres gerais, com desdobramentos específicos. Ele escreveu no verso 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Cuidem, mas também vigiem. Verso 31, por isso vigiem. E observe, meus irmãos, que esses verbos estão no modo imperativo, o que significa que é uma determinação apostólica àqueles que se dedicam ao ministério pastoral. Mas esses 2 termos também pertencem àquilo que na linguística nós chamamos de mesmo campo semântico. O ministério exige a devida atenção. Cuidar e vigiar está nesse contexto de dar a devida atenção. Pastores devem cuidar tanto de suas vidas quanto do rebanho e vigiar para que os inimigos da cruz não tenham êxito nas investidas contra o rebanho. Então vamos considerar a necessidade desses 2 deveres. Vamos voltar ao texto. E eu quero chamar a sua atenção especificamente apenas do verso 25 em diante. Em primeiro lugar, meus irmãos, consideremos a necessidade de cuidado. Leia comigo os versos de 25 a 28 novamente. 25 a 28. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Esse cuidado, meus irmãos, sobre o qual o apóstolo Paulo se referiu, pressupõe cautela. Os pastores devem ser homens cautelosos quanto a tudo que diz respeito a eles mesmos e à igreja de Jesus. Como disse, ministério pastoral não é lugar para aventuras e nem para travessuras. E essa dupla recomendação de cuidado de si e do rebanho aponta para o perigo que os pastores constantemente correm de perderem a pureza dos motivos ministeriais. Lembrem-se, meus irmãos, que os pastores também são pecadores. Nas palavras do puritano e grande teólogo Richard Baxter, no século XVII, ele escreveu que um motivo errado que visa um objetivo errado pode arruinar todo o ministério pastoral. Um motivo errado que visa um objetivo errado pode arruinar todo o ministério pastoral. Por isso Paulo fala do cuidado pessoal e do cuidado do rebanho. Primeiro, o pastor precisa cuidar de si mesmo e das coisas que lhe dizem respeito. Isso exige, meus irmãos, se manter alerta quanto às intenções de seus corações e os motivos para o exercício do ministério. Alcançar êxito nessas coisas não é uma tarefa simples, irmãos, pois em diversas ocasiões os pastores são adversários de si mesmos. Por isso, devido à responsabilidade do chamado, por isso,
devido à natureza do ministério, à urgência do trabalho, deve ser levada a sério a tarefa de cada pastor sondar o seu próprio coração. Meus irmãos, pastores enfrentam as mesmas lutas que vocês enfrentam. Eles não estão acima do bem e nem do mal. Não pensem, meus irmãos, que eles estejam debaixo de um domo protetor que os blinda de dores e tempestades. Meus irmãos, pastores adoecem física e emocionalmente. Pastores se inquietam com as incertezas do dia de amanhã. Pastores vivem crises familiares. Pastores enfrentam escassez de recursos com boletos para pagar. Pastores desanimam. Pastores silenciam diante de Deus, sem forças, para conseguirem ler e meditar na palavra de Deus. Mas os pastores têm uma vocação. Eles têm sobre si a responsabilidade de cuidar das pessoas. Então, domingo após domingo, não importando as circunstâncias, faça chuva, faça sol, compreendidos ou não pelas pessoas, sempre haverá na congregação pessoas com dilemas, aguardando serem instruídas na palavra de Deus por esses pastores. A sua vocação e responsabilidade exigem deles a tarefa de cumprir o ministério, apesar de tudo. Pois eles sabem que prestarão contas a Deus pelas pessoas que são colocadas ou que foram colocadas sob os seus cuidados. Sobre si, sobre os pastores, está a tarefa de ser porta-voz de Deus, não importa a circunstância. Ele precisa pregar, às vezes com dores profundas, às vezes com as emoções afetadas, às vezes sem saber o dia de amanhã, às vezes sem recursos. E eles precisam pregar porque o apóstolo Paulo diz que eles precisam cuidar do rebanho. Os pastores também devem cuidar do rebanho. É seu ofício velar pelo rebanho, como bispos sobre o rebanho. E a ideia de bispo é a ideia de supervisor, com a ajuda de Deus, supervisionar o rebanho. Esse ofício ele é tanto público quanto privado, alcançando todo tipo de pessoa. Porque, meus irmãos, na igreja de Deus sempre haverá gente madura e imatura, gente capaz e gente fraca, gente que honra a Deus pelo seu proceder e gente que o desonra pela imoralidade, os que vencem as tentações e os que sucumbem diante das tentações, e todos eles devem ser cuidados. E esse cuidado, meus irmãos, pressupõe a oferta de alimento ao rebanho, que ocorre mediante o ensino e a pregação da palavra de Deus, orientando o rebanho, em público ou em particular, a viver de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma obra que não pode ser delegada a outros, que não pode ser terceirizada. Por isso, para que o rebanho receba o devido cuidado, e isso é importante, o seu número deve ser determinado pelo número de pastores. O próprio Richard Baxter disse que nenhuma igreja deve ser numericamente maior do que a capacidade de supervisão pessoal dos pastores. Nenhuma igreja deve ser numericamente maior que a capacidade de supervisão pessoal de seus pastores. Isso é importante, irmãos. Porque às vezes nós queremos ter mega igrejas, mas mega igrejas que não serão pastoreadas, que não serão cuidadas, em que às vezes até os pastores sequer sabem os nomes das suas ovelhas, onde não há pessoalidade, onde não há relacionamento. O acúmulo de instruções dadas pelos pastores,
no caso as ovelhas, se aplicadas no dia a dia, dará ao cristão a segurança necessária para enfrentar os dilemas da vida, os seus dilemas. A instrução os prepara para desafios futuros. Contudo, em casos mais agudos, serão necessárias as intervenções que visem confrontar e encorajar as pessoas a serem o que o nosso Senhor deseja que elas sejam. E desse modo, todos seguiremos em nossa jornada, dando a devida atenção a ela, para não tropeçarmos em alguma pedra e nem deslizarmos o caminho. Os pastores precisam cuidar de si mesmos e precisam cuidar do rebanho. Mas o apóstolo também fala de outra necessidade, a necessidade de vigilância. Acompanhe comigo os versos de 29 a 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Na sequência das palavras, o apóstolo Paulo ampliou o sentido que ele tinha em mente de cuidar do rebanho. Ele os advertiu a vigiarem de modo bastante cuidadoso o rebanho. Ele afirmou: vigiem. O ministério pastoral exige uma dupla vigilância. Os pastores devem estar atentos aos perigos enfrentados pela igreja, que são tanto externos, provocados por lobos ferozes, quanto internos, causados por certos homens perversos que torcem a verdade a fim de atrair os discípulos para si. Primeiro, o apóstolo fala dos perigos externos enfrentados pela igreja de Jesus. Eles sobrevêm ao povo de Deus, ou sobre o povo de Deus, pelas más intenções de lobos ferozes. E lobos são predadores de ovelhas. E na Bíblia, quando metaforicamente falando, eles estão ligados aos falsos mestres. Não haveria, portanto, meus irmãos, melhor imagem para revelar a capacidade destrutiva de um falso ensino no contexto das igrejas locais. Os falsos mestres, tão evidentes no passado e no presente, são como gangrena para os membros do corpo de Jesus. Paulo estava plenamente consciente disso e já os havia advertido sobre isso, de que depois de sua partida, a igreja de Éfeso enfrentaria muitos problemas causados pela chegada de lobos ferozes. E isso de fato aconteceu, conforme o testemunho de um homem chamado Inácio, em sua carta aos Efésios, escrita no finalzinho do 1º século, uma carta não canônica, portanto não autoritativa, mas onde ele escreve: eu soube que por aí passaram alguns, levando mau ensinamento. Mas observe: vós, porém, não os deixaste semear em vosso meio. A igreja resistiu e não aceitou os falsos ensinos. E por que não aceitou? Porque eles tinham o Evangelho. Porque quando não se tem o Evangelho, se aceita. Essas atuações de lobos ferozes não ficaram, meus irmãos, no passado. Ainda hoje há muitos falsos mestres inseridos nos arraiais da fé cristã, perturbando e desviando o povo de Deus. Por causa de nosso descaso, eles têm tido fácil acesso a todos nós. E para piorar, as redes sociais têm dado voz a gente de toda espécie que perverte o Evangelho sem que os crentes, à semelhança do passado, se deem conta de que o que eles estão crendo nada tem a ver com Cristo. São apenas invencionices arquitetadas por inimigos de Cristo. Mas, meus irmãos, não bastasse os inimigos externos, o apóstolo também os advertiu a vigiarem o rebanho por causa dos inimigos internos.
Paulo mesmo os avisou que dentre eles surgiriam homens que torceriam a verdade a fim de atrair os discípulos. Fazendo uma atualização aqui de versão, para atraírem para si likes nas redes sociais. Esses homens perversos, meus irmãos, eram de certa forma pessoas influentes nas congregações, com boa entrada e saída junto às famílias da igreja, e dotadas de uma capacidade discursiva bastante persuasiva. Em grande parte, isso se dava por causa da falta de conhecimento da fé, porque quando não se conhece a fé, a tendência é que o povo se corrompa diante do erro. Por isso, meus irmãos, mesmo torcendo a verdade, isto é, mesmo falando o que era contrário ao Evangelho, muitas pessoas seriam atraídas por eles, tornando-se seus seguidores. E é isso que Paulo está dizendo. Sem que se dessem conta, esses homens perversos os conduziriam por uma estrada que os afastaria mais e mais de Deus, e cujo fim seria a morte. Por isso o apóstolo Paulo os advertiu a vigiarem todo o rebanho, dando-lhe, mediante o ensino e a pregação da palavra de Deus, todo o conteúdo necessário à manutenção da confiança em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, esse não foi um problema que ficou para trás, como se não afetasse as gerações futuras em relação à geração de Paulo. Há testemunhos na história da fé cristã de igrejas que sofreram muito nas mãos de pessoas ímpias e infiltradas, que perverteram a mensagem cristã em um dado momento histórico. Atualmente, meus irmãos, há problemas relacionados a essas coisas. Igrejas inteiras estão sendo pervertidas por líderes descrentes na suficiência do Evangelho, ativistas ideológicos cegos que vivem longe de Deus e de sua palavra. Longe de sua palavra. Os pastores precisam cuidar de si mesmos? Sim. Precisam cuidar do rebanho? Sim. Precisam vigiar lobos ferozes que tentam desgraçar a vida da igreja? Sim. Precisam estar atentos aos que surgem no próprio contexto da igreja para fazer mal à igreja? Sim. Essas coisas são enormes desafios, meus irmãos, a nós pastores. A grandeza da obra ministerial, meus irmãos, exige, portanto, plena atenção dos pastores. E como eu disse antes, ministério pastoral, irmãos, não é lugar para aventureiros. Ministério pastoral não é lugar para aventureiros. Ele precisa ter o chamado, Deus precisa falar com ele, mas a igreja tem o dever de reconhecer esse chamado. E se a igreja não reconhece, não tenha medo de vetar. Não tenha medo de vetar, se a igreja não reconhece. São as duas asas de uma ave. Perde uma delas e você sabe o que acontecerá. Esses desafios, meus irmãos ministeriais, devem nos levar a algumas reflexões acerca de certas coisas. E eu quero compartilhar aqui 3 breves aplicações. A primeira, isso eu falo aos pastores, temos alguns aqui nessa manhã, a seminaristas, temos também aqui nesta manhã. E a primeira aplicação é: a igreja não
deve ser uma justificativa para nós pastores negligenciarmos o cuidado pessoal. A igreja não deve ser uma justificativa para nós pastores negligenciarmos o cuidado pessoal. Meus irmãos, nesses anos de ministério, tenho tido a honra de aconselhar muitos pastores. E em muitas dessas conversas, alguns deles reconheceram a sua negligência com o cuidado pessoal. E o que significa cuidado pessoal? A sua própria vida devocional, sua família, seus estudos. Muitos reconheceram sua negligência com o cuidado pessoal. Entretanto, acompanhado do péssimo hábito de atribuírem à igreja a responsabilidade pela sua negligência. Alguns deles diziam: mas eu preciso pregar, eu preciso ensinar, eu preciso visitar, eu preciso aconselhar, eu preciso administrar, eu preciso comprar, eu preciso vender, e não sobra tempo para cuidar do meu coração e da minha família. Mas, meus irmãos, essas coisas não são justificativas. Não são. Não devemos negligenciar essa tarefa. Apesar de nós sermos vulneráveis, os pastores são vulneráveis. As nossas ações têm consequências eternas na vida dos outros. Há milhares de olhos voltados para nós, postos sobre nós. O ministério pastoral é, portanto, uma obra de abnegação, de diligência. Por isso, pastores, cuidemos de nós mesmos. Cuidemos de nós mesmos. Porque se nós nos estragarmos, nós estragaremos a igreja de Jesus. Cuidem de si. Segunda aplicação, também aos pastores. Sejamos diligentes na tarefa de cuidar e vigiar o rebanho de nosso Senhor. É preciso haver diligência. Nada menos que isso deve ser experimentado por nós pastores. Há deveres a serem cumpridos. Meus irmãos, nós não pastoreamos meras associações humanas. Nós não pastoreamos organizações não governamentais. Nós não estamos tocando o nosso negócio pessoal. A nossa vocação é cuidar da igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Estamos lidando, meus irmãos, com algo preciosíssimo, comprado por valor preciosíssimo. É nosso dever sermos diligentes na tarefa de cuidar e vigiar, como bispos, o rebanho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê, por meio da sua santa palavra, a sabedoria e o discernimento necessários a essa tarefa. Estudemos, mas também oremos. Lembremos que o poço de conhecimento espiritual é fundo e os nossos cérebros são rasos. Por último, agora a igreja. Aos membros da igreja. Irmãos, cuidem e orem para não alimentarem nenhum pensamento negativo sobre os seus pastores, de modo a menosprezá-los e desmoralizá-los. Repito, cuidem e orem para não alimentarem nenhum pensamento negativo sobre seus pastores, de modo a menosprezá-los ou desmoralizá-los.
Irmãos, eu creio ser um dever contínuo da igreja buscar em seus pastores as evidências do chamado ministerial. O fato de um dia eu ter sido chamado, ou do pastor William ter sido chamado para a obra do ministério, e as nossas respectivas igrejas reconhecerem o chamado e nos terem enviado ao, ao seminário, para então em seguida irmos para o ministério, não coloca lá atrás as evidências que nós precisamos mostrar hoje do nosso chamado. E a igreja de Jesus precisa reconhecer ainda hoje em nós esse chamado. E essa busca, é clara, não é de acordo com o seu parâmetro. Não é de acordo com o que você pensa ser o ministério pastoral, mas de acordo com o parâmetro que Deus mesmo estabeleceu em sua palavra, em sua santa palavra. Temos ali, por exemplo, 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, onde a igreja é instruída sobre os seus pastores. Ali há claras orientações que devem ser apenas obedecidas. Lembrem-se que pastores, meus irmãos, não são anjos, não são pessoas acima do bem e do mal, mas homens que Deus colocou no ofício de guiar a sua igreja. Portanto, meus irmãos, não alimentem pensamentos negativos sobre os seus pastores. Criem o hábito de orar continuamente pelos seus pastores, pelas famílias dos seus pastores, irmãos. Muitos pastores têm perdido seus filhos. Meus irmãos, eu sou muito grato a Deus porque eu posso ver os meus filhos servindo ao Senhor. E eu me emociono com isso. Porque não é competência minha e de Deise. Eu vejo a boa mão de Deus sobre eles e sobre a minha família. Mas, irmãos, eu conheço muitos pastores que perderam seus filhos. E quando a gente perde os nossos filhos, meus irmãos, a gente perde tudo. Perde tudo. Orem pelos seus pastores. Orem pelas famílias dos seus pastores. Porque, meus irmãos, eu não sei o que seria de mim subir um púlpito sabendo que um filho meu não pertence a Deus, porque não serve a Deus, porque não ama a Deus e porque vive uma vida indigna do Evangelho. Eu nem sei se eu conseguiria pregar. E sinceramente eu nem sei se eu conseguiria por questões de personalidade. Eu não estou criticando nenhum outro pastor aqui, eu estou falando de mim. Por questões de personalidade, eu nem sei se eu continuaria no ministério. Os pastores estão perdendo os seus filhos. Orem pelos seus pastores. Criem o hábito de orar pelos seus pastores. Porque normalmente aqueles que oram pelos seus pastores não têm tempo para menosprezá-los e desmoralizá-los. Então ore pelos seus pastores. Cuidem dos seus pastores e orem para o bem-estar deles ou pelo bem-estar de todos eles. Meus irmãos, eu concluo este sermão, esta pregação, evocando novamente a narrativa de um peregrino. Ali há 4 pastores, cujos nomes revelam dons essenciais ao ministério pastoral. O primeiro deles se chamava conhecimento. Um pastor precisa conhecer as Escrituras. E eu vou ousar dizer que ele precisa trabalhar e se esforçar para saber mais das Escrituras do que o povo ao qual ele prega. Conhecimento. Pastores precisam ter
conhecimento da verdade, conhecimento da palavra revelada. Não estamos lidando com coisa pouca. O segundo se chamava experiência. A experiência, ela é contínua. É óbvio que hoje, com os meus 33 para 34 anos de ministério, e eu comecei muito jovem, uma loucura, eu tenho, obviamente, muito mais experiência do que quando eu era apenas um jovem de 21 anos no ministério. A vida com a igreja de Jesus, ela nos amadurece, né? A gente cresce e a gente se torna mais experiente. E a gente já não lamenta coisas que no passado a gente lamentava porque são coisas naturais da própria vida. Ou às vezes a gente lamenta com questões que as pessoas não são capazes de ver que devem lamentar. Pastores precisam nutrir experiência, por isso a necessidade de pastores caminhando com pastores mais experientes. O terceiro se chamava vigilância. Bom, não vou gastar mais tanto tempo falando sobre isso, porque Paulo já ensinou isso aos presbíteros, nós já consideramos aqui nesta manhã. O pastor precisa vigiar. E aí podemos abarcar vigiar a si mesmo, vigiar a igreja, vigiar a falsa doutrina, para que ela não se intrometa no contexto da igreja. Mas tem um quarto, que é a sinceridade. Pastores precisam ser sinceros. Só que a sinceridade é algo que governa e controla uma conversa que muitas pessoas não estão preparadas para ter. Porque não são muitas as pessoas que gostam de pastores sinceros. Mas a sinceridade é virtude pastoral. Porque, meus irmãos, o grande pecado que pastores podem cometer no que respeita ao elemento de sinceridade é não dizerem o que tem que ser dito, é não pregarem o que tem que ser pregado, para entrar numa negociação corrompida com a congregação. Meus irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Eu e pastor William não seremos pastores para sempre nessa igreja. Não sei se vocês sabem, mas a gente vai morrer um dia. Né? Ou como numa tabuleiro de xadrez, você tem o jogador, você tem as peças. E no grande tabuleiro do xadrez, sempre existe, de cada lado, 2 bispos, né? Onde, conforme as regras, o dono do jogo move os bispos para onde eles, ou para onde ele deseja. Nós servimos os irmãos aqui, estamos aqui servindo os irmãos, mas nós somos servos de Deus, e Deus tem propósitos para a minha vida, para a vida de pastor William. E Ele vai levar adiante esses propósitos para a glória dEle. Mas, meus irmãos, chegando esse dia, quando vocês tiverem que escolher, convidar novos pastores para compor a liderança e o presbitério da igreja, não usem de invencionices. Observem os ensinos da palavra de Deus e escolham homens que temem a Deus, que amam ao Senhor, que conhecem a palavra do Senhor, que possam crescer em experiência com a igreja, sinceros, zelosos para o bem da igreja. E que Deus nos ajude, meus irmãos, para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém. Vamos orar? Vou pedir à congregação para se pôr em pé, logo após nós vamos cantar uma canção. Oremos.
Ó Supremo Pastor de nossas almas, Pastor vigilante e cuidadoso, que ama as ovelhas e que as conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Pastor que vela e zela, que alimenta, que refresca as santas ovelhas, ó Deus, do aprisco, do seu próprio aprisco. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor que cuida de nós. Obrigado, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem conduzido a tua igreja ao longo dos séculos. E obrigado, ó Deus, pelas vidas de servos que dedicaram-se com fidelidade, com amor, com verdade, a cumprir, ó Deus, a vocação ministerial, de cuidar do rebanho visível de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos homens que nos pastorearam, pelo zelo, pelo amor, apesar das limitações, apesar das fraquezas, mas homens usados pelo Senhor para nos guiar à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus também pelas nossas realidades aqui. E obrigado pela tua palavra, pelas santas advertências recebidas dela. Ó Deus, abençoe nossas vidas. Abençoe o ministério pastoral desta igreja. Na vida do pastor William, de sua esposa, Lene. Na minha vida, na vida de minha família. De Deise, de Abner, Larissa, José, Diogo, Isabelle, essa criança que está sendo gerada, Jonatas. Ó Deus, cuida das nossas famílias, fortalece o nosso ânimo e a nossa fé, nos encoraje, ó Deus, a cada dia. Abençoe também, ó Deus, o trabalho pastoral na igreja, dando-nos, ó Deus, eficiência no dever de instruir, de pregar, de orientar o teu povo. E que o Senhor possa abrir os ouvidos e os corações para compreenderem a tua palavra e viverem em novidade de vida. Glorifica o teu nome através das nossas vidas, Senhor. Santifica esta igreja. Purifica as nossas mentes e corações. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que nos prende ao pecado, à preguiça e a toda sorte de vícios contrários à tua palavra. Ó Deus, mova o nosso coração em direção a Cristo. E sirva-se desta igreja para glorificar o teu Filho. Em nome de quem nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.